Aqui vai ser absolutamente fundamental vocês estarem comigo na leitura de uma expressão logarítmica. Olha, eu não sei quantas vezes eu bati nessa tecla, mas todos vocês têm que ser capazes de ler uma expressão do tipo log de 9 na base 3 como o número que transforma 3 em 9. Lembrou? O número que transforma 3 em 9 é 2. Vocês também têm que ser capazes de ler quem é o número que transforma 5 em 125. Pensa, o número que transforma 5 em 125 é 3. No primeiro caso, 3 ao quadrado é 9. Daí vem a ideia, número que transforma. Transformar no sentido de transformar elevando, transformar mediante uma potenciação. O número que transforma 3 em 9 é 2. O número que transforma 5 em 125 é 3. Isso é fundamental para quem quer entender os gráficos das funções logarítmicas. Não só decorar na papagaiada, mas entender. A função que nós temos para discutir agora é f de x igual a logaritmo de x na base 2. Muito bem, então vamos para o que interessa. Em primeiro lugar, observe que esse x aqui está ocupando uma posição estratégica no nosso logaritmo. Esse x é um resultado, ele é um antilogaritmo, ele é um resultado da nossa potência. Ele é o número em que o 2 será transformado. E se vocês entendem que esse 2 é positivo, vocês sabem que esse 2 jamais será transformado em alguém negativo. E também jamais será transformado em zero. Então, nesse caso, se eu escrevo log de x na base 2, é importante que vocês saibam que esse x, assim como nós faríamos no mundo das equações logarítmicas, esse x tem que ser obrigatoriamente um número positivo. Esse gráfico simplesmente não vai existir quando o x for negativo. Também não existirá quando o x vale zero. Então isso faz com que muita maionese desande por aí. Sabe por quê? Porque o sujeito está aqui trabalhando e ele se acostuma que aqui na esquerda, a ouvir falar lá do tempo do ensino fundamental, do ensino médio, do início do ensino médio, que aqui na esquerda dessa tabela ele tem liberdade para colocar os números que ele bem entender, desde que sejam menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, se for uma lista longa, ou no mínimo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, que são os 5 números com que as pessoas acham que são capazes de desenhar qualquer gráfico. O curioso é vocês observarem que se eu colocar menos 4 no lugar do x, o meu próximo movimento vai ser tentar transformar 2 em menos 4. E é impossível transformar 2 em menos 4. Esse logaritmo não está definido, ele não existe, porque o resultado x, o antilogaritmo, tem que ser sempre maior que zero. Isso faria com que imediatamente, gente, nós descartássemos aqui da primeira coluna o menos 4, o menos 3, o menos 2, o 1 e o 0. Olha que lixo. A gente tinha 9 números, a gente já descartou os primeiros 5, porque a gente sabe que nenhum desses 5 números resultaria em um ponto a ser marcado no nosso gráfico. Eis que chega finalmente o número 1, e quando chega o número 1, vocês observam assim, então quer dizer que os meus números vão ter que ser estritamente inteiros e positivos para eu poder trabalhar com o logaritmo, e a minha reflexão em torno disso vai ser quase. Sabe por quê? Porque quando vocês olharem para cá e colocarem aqui na primeira coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vocês vão concluir comigo, 9, não é só porque coube, vocês vão concluir comigo que alguns desses números aqui são bons para traçar esse gráfico, mas outros não. Porque em alguns desses números a gente consegue fácil transformar o número 2, a estrela da festa, a base da nossa potência, mas em outros não. Toma cuidado de observar o que eu quero dizer com isso. Quando eu tenho aqui o x igual a 1, eu pergunto quem é o número que transforma 2 em 1. Vocês pensam um pouquinho e dizem, eu sei, é 0. O número que transforma 2 em 1 é 0. Beleza, a gente parte para o próximo. No próximo está escrito 2, a gente pensa, quem é o número que transforma 2 em 2? Quem é o número que transforma 2 nele mesmo? O resultado vai ser 1. Legal. E aí na sequência vocês param e pensam, quem é o número que transforma 2 em 3? Silêncio. Eu não sei quem é o número que transforma 2 em 3. Vocês também não, porque o 3 não é potência de 2. E isso aqui desperta um primeiro ponto de interrogação na nossa cabeça, porque embora a gente saiba que esse número é maior que 1, a gente não sabe dizer sequer quem é a primeira casa decimal depois da vírgula. Se ele é 1,4, 1,5, 1,6, a gente não tem como realizar
essa afirmação. O que a gente faz nesse momento? A gente descarta o 3, a gente diz, não vamos usar esse número para desenhar o nosso gráfico, esse número não me permitiu calcular rapidamente o valor do meu logaritmo, que corresponde ao y de cada um dos meus pontos. Eu parto para o próximo. Eu vejo que o próximo é 4 e penso assim, quem é o número que transforma 2 em 4? Pensa comigo, quem é o número que transforma 2 em 4? Esse eu sei. O número que transforma 2 em 4 é 2. Viu? Por quê? Porque 4 é potência de 2. 4 é um número em que o 2 é facilmente transformável. E a partir daí, então, gente, a gente passa a ter uma camada anterior no problema do traçado do gráfico de logaritmo. A gente passa a ter a missão preliminar de identificar quem são os números bons de colocar na coluna da esquerda. Escolha bons x's. Escolha bons valores de x para colocar na sua coluna da esquerda, certo? E bons valores de x são os números em que é fácil de transformar o número 2. Vocês vão perceber rápido o que eu quero dizer a partir de agora. Olha os grupos que eu vou propor que a gente coloque na nossa tabela. É fácil de transformar o número 2 nele próprio, no 4, no 8, assim como seria fácil de transformar ele no 16, no 32, no 64. Agora, se parar para pensar, também é fácil de transformar o 2 nos inversos de cada um desses números aqui. É fácil de transformar o 2 em 1/2. Para transformar o 2 em 1/2, basta usar o expoente negativo menos 1 que ele inverte. É fácil de transformar o 2 em 1/4. E também é fácil de transformar o 2 em 1/8. Basta, ao invés de usar expoentes positivos, usar expoentes negativos. Também é fácil de transformar o número 2 no número 1. Basta eu usar expoente 0. Mas a gente já vai chegar lá. Em primeiro lugar, o que eu quero que vocês percebam é que essa lista aqui irá mudar de acordo com a base com que nós estivermos trabalhando. A base aqui é 2. Se a base é 2, eu escolhi 2, 4, 8. Mas se a base fosse 3, eu teria escolhido 3, 9, 27. Dá para entender? E da mesma forma, aqui eu teria invertido 1/3, 1/9 e 1/27. E só o número 1 continuaria o mesmo, porque é super fácil de transformar qualquer base no número 1. Então vocês têm que ter essa sensibilidade. A sensibilidade de escolher bons valores de x, que correspondem justamente à potência sucessivas da nossa base. A partir daí, vem comigo. Se o x valer 2, eu quero calcular o número que transforma 2 nele mesmo. Este número é o número 1. Se o x for 4, o número que transforma 2 em 4 é 2. Se o x for 8, o número que transforma 2 em 8 é 3. Até aqui tudo bem? Tomara que sim. Agora aqui embaixo. Quem é o número que transforma 2 em 1/2? O espartano sabe. Eu tenho certeza de que sabe. O número que transforma 2 em 1/2 é menos 1, basta inverter a base. E para inverter a base, o expoente tem que ser negativo. Quem é o número que transforma 2 em 1/4? O número que transforma 2 em 1/4 é menos 2, tem que inverter e elevar ao quadrado. E da mesma forma, o número que transforma 2 em 1/8 será igual a menos 3. Vocês vejam que escolhidos ou bem escolhidos os números da coluna da esquerda, a gente se habilita a determinar os resultados da coluna da direita com facilidade, especialmente se a gente já desenvolveu a habilidade de fazer leituras de logaritmos como números transformadores. E agora, finalmente, quem é o número que transforma 2 em 1? Ora, o número que transforma 2 em 1, vocês sabem das consequências da definição dos logaritmos, que vale 0. Então, muito importante, gente, vocês terem essa consciência. Porque se vocês observarem agora com carinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho aqui uma sucessão de números, mas eu não vou usar todos eles para traçar o gráfico do meu logaritmo. Eu vou usar apenas alguns, porque tem números aí que não me interessam na medida em que são números em que é difícil da gente transformar o número 2. Aqui, por exemplo, quando x vale 2, o y vale 1. Vamos começar por ele. Quando o x vale 2... o y vale 1. Esse é um ponto que me interessa. Estrategicamente, agora eu pulo o 3 e vou direto para o 4. Quando o x vale 4, o y vale 2. Eu vou até o 4 e observo que quando o x vale 4, o y vale 2. Sacou? Tá aqui. Mais um ponto para minha coleção. Depois disso, quando o x vale 8, vou pular até o 8. Agora o y já vale
3. Então, quando o x vale 8, aqui na horizontal, o y vale 3. E vocês observem, gente, que tem um monte de pontos aqui na horizontal que eu pulei porque simplesmente não me interessam. Eu não sei quem usar para transformar o 2 em 3, nem o 2 em 5, nem o 2 em 6, nem o 2 em 7. Essas transformações não são simples de fazer. O que é fácil é de transformar o 2 em potências de 2. E, portanto, o próximo número bom dessa lista seria o número 16. A próxima potência de 2. E o próximo seria 32, e o próximo seria 64, e assim sucessivamente. Agora vocês tomem o cuidado de observar. A gente vai partir agora para o ataque de números fracionários. E todos esses números fracionários residem em um pequeno intervalo entre 0 e 1. Todos eles, dá uma olhada, residem neste pequeno intervalinho, entre 0 e 1. Este intervalinho é venenoso, tem que tomar cuidado, tá certo? Bota uma caveira, bota um veneno ali, porque tu sabe que vai precisar olhar para esse intervalo com muito carinho, mas muito carinho mesmo. Olha aqui como é que funciona. Quando x vale 1/2, metade desse pedaço aqui, portanto, o y vale menos 1. Quando o x vale 1/2, o y vale menos 1. Quando o x vale 1/4, que é metade da metade, olha como eu estou cada vez mais perto da origem aqui. Quando o x vale 1/4, metade da metade, o y vale menos 2. E quando x vale 1/8, que é metade da metade da metade, o y vale menos 3. Certo? O y vale menos 3. E eis que estou aqui, bem pertinho do eixo dos y, mas cada vez mais para baixo, descendo cada vez mais rumo aos confins do menos infinito. Conectando esses dois mundos, quando x vale 1, o y vale 0. Observa como essa ligação, de novo, é muito feliz, muito afortunada, porque ela permite que a gente observe, de fato, uma sucessão de pontos aqui que pode ser conectada por intermédio de uma curva suave. Se eu ligar todos esses pontos, deixa eu me posicionar aqui só para fazer essa ligação aqui com o braço um pouquinho mais bacana. Aqui eu conecto todo mundo, beleza. Pum! Olha que lindo, tá vendo? Eis aí o nosso primeiro gráfico de logaritmos. Logaritmos que ocupam o primeiro e o quarto quadrantes apenas, logaritmos que não estão definidos para x negativo. Em função disso, a gente não usa nem o segundo nem o terceiro quadrantes. A gente não tem como encontrar resultados negativos para potências de bases positivas. É impossível transformar uma base positiva em alguém negativo. Primeira diferença, então, fundamental, como vocês estão observando em relação às exponenciais. O gráfico das exponenciais ocupa primeiro e segundo quadrantes. O gráfico do logaritmo ocupa primeiro e quarto. E a característica comum aos dois, se vocês olharem com carinho, é de que ambos representam gráficos crescentes. Em ambos os casos, a gente desenha o gráfico de baixo para cima, certo? Esse logaritmo aqui jamais vai descer. Jamais vai haver uma ocasião em que o logaritmo vai começar a cair assim. Não, jamais. Em hipótese alguma. Ele vai continuar crescendo o resto da vida, embora esse crescimento aconteça de maneira cada vez mais suave à medida em que a gente dispara, em que a gente busca valores de x cada vez maiores, em que a gente corre a vida toda rumo aos confins do infinito. A primeira observação que eu tenho para fazer é exatamente a mesma, de que nós não vamos, em hipótese alguma, usar valores negativos como resultados, usar valores negativos, portanto, como nossos antilogaritmos, certo? A base é 1/2. Então a gente para e pensa em quem é fácil de transformar 1/2. Em outras palavras, quem são as potências de 1/2. Essa parte é fundamental. A gente só começa a traçar gráfico de logaritmo depois de escolher bons x's. Então, escolhendo bons x's aqui junto com vocês agora. A base é 1/2, ó. 1/2 é fácil de transformar nele mesmo. A gente sempre parte dessa premissa. 1/2 é fácil de transformar em 1/2. Depois, 1/2 é fácil de transformar em 1/4, é fácil de transformar em 1/8. Vocês perceberam? Eu estou pensando em potências sucessivas de 1/2. 1/2 vezes 1/2, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, e assim sucessivamente. Se eu inverter 1/2, eu transformo ele em 2. Se eu inverter 1/4, ele vira 4. Se eu inverter 1/8, ele vira 8. Então pensa tipo sucessões de potências da base e depois nos inversos dessas sucessões. Porque inverter base é fácil, é só trocar o sinal do expoente. E finalmente, é sempre fácil de transformar qualquer base no número 1. Muito importante. A minha maior missão na aula de hoje é fazer com que vocês adquiram esse cuidado, com que vocês
Desenvolvam esse critério de escolha de bons valores de x. Nem sempre a sequência de inteiros consecutivos vai fazer o serviço para nós. A gente precisa expandir isso e começar a levar em consideração o contexto na hora de escolher os números que a gente coloca na coluna da esquerda. Então agora para pensar comigo. Quem é o número que transforma um meio nele mesmo? Serei breve aqui de novo, porque vocês sabem fazer essas contas de cabeça. O número que transforma um meio nele mesmo é o número 1. Já o número que transforma um meio em 1/4 é 2, e o número que transforma um meio em 1/8 é 3. Simples assim, bem fácil. Agora pensa comigo, quem é o número que transforma um meio em 2? O número que transforma um meio em 2. Vocês sabem, esse expoente é -1. Vai adiante. Quem é o número que transforma um meio em 4? Para transformar um meio em 4, tem que inverter e elevar ao quadrado. Agora pensa, quem é o expoente que faz isso de uma vez só? Inverte, negativo, e eleva ao quadrado. Esse expoente é -2. E da mesma forma, para transformar um meio em 8, eu tenho que inverter e elevar ao cubo. Para inverter e elevar ao cubo, o meu expoente será -3. Certo? Bem simples, como vocês estão vendo. 3 expoentes, 1, 2, 3, outros 3 de sinal trocado, 1, 2, 3. E agora, finalmente, o número que transforma um meio em 1 será 0. Até aqui, tudo sob controle. Vamos para o que interessa. Já sabemos que não vamos usar a porção negativa do gráfico e vamos nos concentrar num primeiro momento, dessa vez, diferentemente do exemplo anterior, apenas nos valores de x que estão entre 0 e 1. Ou seja, a nossa preocupação agora, o nosso compromisso vai ser o de observar com carinho o que acontece nesse pequeno intervalo aqui, que começa em 0 e termina em 1. Quando x vale 1/2, metade desse pedacinho que vocês estão vendo aqui, cuidado com esse pedacinho, vocês já sabem, ó, é bomba, assim, tá? Tem que tomar cuidado. Então esse pedacinho aqui nos interessa. Quando x vale 1/2, o y vale 1. Quando x vale 1/4, que como eu disse, é metade da metade. Quando x vale 1/4, o y vale 2. E quando x vale 1/8, ora, quando x vale 1/8, o y vale 3. Então, de novo, dessa vez, à medida em que a gente se aproxima cada vez mais da origem, a gente está subindo. No gráfico anterior, à medida em que a gente se aproximava da origem, a gente estava descendo. Mas esse comportamento não é surpreendente, não é inovador. A gente já viu algo que se comportava de maneira bem semelhante a isso há poucos minutos atrás. Quando x vale 2, o y vale -1. Vem comigo. Quando x vale 2, o y vale -1. Quando x vale 3, não sei porque o 3 é difícil de transformar um meio, mas eu sei quando x vale 4. Quando x vale 4, o y vale -2. E quando x vale 8, o y vale lá 8, lá adiante. Quando x vale 8, o y vale -3. Vocês observem que, de novo, eu não estou nem aí para o que acontece quando x vale 3, ou 5, ou 6, ou 7. Esses números são todos números difíceis de se transformar à base 1/2. A base 1/2 se transforma fácil nas suas potências e nos inversos das suas potências. É isso que vocês têm que fixar na hora de escolher bons números para traçar um gráfico de logaritmo passo a passo. Muito bem, eis que chega agora então a hora de nós conectarmos todos esses pontos, certo? Vou conectar aqui. Ah, mas faltou um detalhe, olha aqui, esqueci de marcar. Quando o x vale 1, o y vale 0. Ainda bem que eu me lembrei, porque eu vou ter um pontinho a mais para ilustrar aqui. Olha só, quando x vale 1, o y vale 0. É sempre fácil de transformar qualquer base no número 1. Então, eis que temos aqui, passando pelo 1, passa lotado, e agora continua a sua jornada, passa pelo 2, passa pelo 4, passa pelo 8, e vai embora. Eis que temos aí o nosso segundo gráfico de logaritmo, que tem em comum com o gráfico anterior o fato de que ocupa o primeiro e o quarto quadrantes apenas, e em contrapartida tem como diferença fundamental com o gráfico anterior o fato de que se trata de um logaritmo cujo gráfico é representado por uma curva decrescente.